Olá, tudo bem? Eu sou a Marilyn, professora, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da semântica formal. Semântica formal, ela nasce no interior da filosofia, então desde lá atrás ela vem sendo discutida, estudada pelos filósofos, pelos pensadores, mas no Brasil, segundo o livro Semântica Semânticas, ele tem apenas 50 anos de desenvolvimento. A semântica formal, ela traz a linguagem como questões de significação, baseada em relações lógicas. Então, por exemplo, ela vem dizendo que todo homem é mortal. Logo que todo homem, toda mulher, todo ser humano é um ser mortal, todos morrem. Então, ela traz uma ideia de verdade. E não necessariamente ela vem para distinguir a verdade da mentira, do verdadeiro ou do falso, mas ela traz essa relação lógica entre as frases, a relação entre a linguagem e entre o objeto. Um dos primeiros estudiosos, né, foi o Gottlob Frege, não sei se é assim que fala. Ele vem com o estudo dos aspectos e dos significados, né? É a relação que o objeto tem consigo mesmo. E assim que perpassa para o meio, pelo contexto, pelo interior onde ele vive. Por exemplo, onde ele fala que Pelé é igual a Pelé. Pelé é o jogador, né? O Pelé, para ser igual ao Pelé, é nomeado como aquele Pelé, o rei do futebol brasileiro, o mundial. Pelé, jogador. Então, suponhamos que Pelé seja denominado como A e o Pelé, jogador, como A. Então, A é igual a A, Pelé é igual a Pelé. Agora, quando eu falo que Pelé é igual a Edson Arantes do Nascimento, dependendo do contexto em que a linguagem é empregada, em que aquele interlocutor passa essa frase adiante, né? Se refere, dependendo ao ouvinte, como ele entende. Se for uma pessoa que não conheça essa pessoa, Pelé não vai ser igual ao Edson Arantes de Nascimento, né? Ou então nós podemos formar que A de Pelé é igual a B Edson Arantes do Nascimento. É com essa lógica que vem discorrendo toda essa temática. O sentido ele deve ser objetivo. Então a gente olha para a frase, olha para a semântica formal e já entende o que ela quer dizer, né? É preciso que tenha uma referência. Por exemplo, a referência pode ser lá o Pelé. Pelé é uma referência. Ele traz um sentido, uma imagem objetiva. Qual Pelé? O Pelé jogador? Ou o Pelé, aquele homem que nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, e que morreu no início de 2023? Então, ele traz uma imagem objetiva que traz um sentido. E a representação que essa referência nos traz depende de cada olhar, né? De cada indivíduo que interpreta aquilo. Por exemplo, é o Pelé jogador ou é o Pelé pai, né? É o Pelé jogador ou é o Pelé esposo? É o Pelé jogador ou é o Edson Arantes do Nascimento? Aquele menino negro que nasceu lá em Três Corações. Então, a representação, de acordo com a interpretação de cada pessoa, ela pode ser distinguida de diferentes maneiras. A conclusão que a temática, que a semântica formal traz, é que o sentido nos faz avançar um objeto no mundo, mas é o objeto que permite formular um valor, como verdadeiro ou como falso. É aquele objeto, aquele sentido de que se é falado e de que se é recebida essa mensagem, é que vai distinguir se a sentença é verdadeira ou falsa. A semântica formal, embora ainda tenha sido estudada, algumas pessoas não se identificam tanto com ela, assim mesmo como a professora Karina já disse em suas aulas. Existem poucos semanticistas que trabalham na semântica formal, né? Ela não é tão preferida entre os estudantes de letras, mas ainda existem pensadores, existem estudiosos que trabalham nessa função
de entender e compreender e transferir esse conhecimento para o mundo, para os estudantes, sobre a semântica formal. Então, ela traz todo esse objetivo, essas relações lógicas, todos esses questionamentos que faz né, a pessoa que está lendo pensar e entender as relações entre sendo objetiva, sempre precisa ser objetiva e não dar um ar de, de que pode ter uma outra sentença que se iguale, né, aquilo. Então, a semântica formal é muito importante também, assim como todas as outras semânticas. É preciso rever cada conceito, entender sobre cada uma delas e saber do significado e de todas essas referências de que falam a semântica formal. Até a próxima aula. Muito obrigada.